Ok, boa tarde. Página 179, tá? Vamos começar. Primeira questão. Observando abaixo a imagem de uma planta carnívora, responda. Ou melhor, observe, né? Essas estruturas de folhas apresentam algum risco para os seres humanos? Pode, Raíssa. Estou vendo agora o da Raíssa. Pode, Raíssa. A tia tá me escutando? Não. Não, as plantas carnívoras ou ou peraí que o nome é difícil. As plantas Tudo bem. carnívoras ou meu Deus, carnívoras mexem com a imaginação de muitas pessoas. Muitos acreditam que essas plantas são agressivas e que atacam suas presas. Entretanto, não é não é uma realidade, sendo a maioria, inclusive, de porte muito pequeno e bastante delicada. Ótimo. Vai, Maria Barreto. Boa tarde, tia. Oi, boa tarde. Tudo bem? Na medida do possível, estamos. Graças a Deus. Eu coloquei assim, não, porque ela só come insetos. O seu nome é carnívoro, pois ela come insetos. E elas não são capazes de comer nenhuma parte do corpo humano. Ok, mais alguém? Quando eu fizer uma pergunta, faz a pergunta completa, porque às vezes eu não estou olhando direto para o chat. Não, as plantas de pequeno porte, pois... Não, as plantas de pequeno porte, pois são originárias de regiões de solo fraco, nutrientes. Júlia, essa daí é a primeira questão. Ok. Paula, eu não entendi tua pergunta. O que é que pode levar à morte? A planta carnívora, ela recebe o nome de planta carnívora, mas ela atrai insetos e aracnídeos. Tá? 2. A figura refere-se a um cacto típico da região semiárida nordestina, o quipá. Trata-se de uma planta xerófila que apresenta respostas morfológicas adaptativas ao seu habitat. Tendo como referência a figura, responda. Letra A. Que adaptações morfológicas você pode identificar na estrutura indicada pelas setas? Pode, Maria. Eu coloquei assim, a seta 1 indica folhas transformadas em espinhos e a seta 2 indica o caule achatado e suculento. Muito bem. Precisa colocar no chat? A primeira também? Desde a primeira ou não? Pronto, os meninos já colocaram aí, ó. A Júlia colocou transformação da folha. No caso, é a segunda questão. Letra A da segunda questão. Transformação da folha em espinho, caule achatado e arredondado. O Pablo também colocou embaixo, então não vou colocar novamente. Transformação da folha em espinho, caule achatado, arredondado, com pequena superfície e armazenamento de água. Ok. Precisa esperar também ou não? Pode dar continuidade. Já que ninguém responde, continuando. B. Cite uma forma pela qual a estrutura indicada contribui para a sobrevivência dos cactos nas regiões semiáridas. Pode, Pablo. Não é estômagos, é estômatos. Nunca.
No caso aí, a B, é que os espinhos, eles evitam a perda de água por transpiração, tá? A B, questão 2, letra B, os espinhos evitam a perda de água por transpiração. Deixa eu ver aqui, Maria. Só voltando aqui. Pode. Pode deixar, Maria. Acho engraçado vocês escrevendo, ó. Escreve errado. Armar. Não sei nem que. São adaptações para evitar a perda de água. Os espinhos, eles acabam evitando a perda de água. Armazém? Presta atenção nas palavras que vocês estão colocando. Questão 3. Questão 3. Algumas adaptações foliares permitem que a folha desempenhe outras funções, além da fotossíntese e da respiração. As, por exemplo, são estruturas que atuam como órgãos de reserva de nutrientes. Entre as estruturas a seguir, marque aquela que completa corretamente o espaço. Lara está correta. A alternativa correta é a alternativa E. Alternativa E. Catáfilos. Coloca a palavrinha, coloca a data de hoje, tá? Como corrigida. Hoje é 13. Pagou a certo e marcou a errada. Pois é, acontece. Oi, Raikkonen. Tudo bem com o senhor? O senhor sempre tão calado. Página seguinte, 180. É de boas. Página 180. A terra de um vaso com planta foi molhada com uma solução de fosfato radioativo. Após uma hora, as folhas apresentam sinais de radioatividade, demonstrando que houve Oi, Adriele. Isabela. Alternativa correta. Oi, Gabi. Alternativa correta da questão, a alternativa é a absorção, tá? Houve a absorção. As folhas, elas acabaram aí, ou melhor, a planta acabou aí absorvendo, tá? Por isso que há indícios de radioatividade. Questão 2. Um engenheiro agrônomo recomendou para um agricultor que utilizasse plantas com raízes fasciculadas para controlar a erosão. Essas plantas, que também possuem folhas com nervuras paralelas, são classificadas como monocotiledôneas. Alternativa D está correta. Monocotiledôneas. 3. Os tecidos de uma raiz desenvolvem-se a partir de... Isso daí é fácil. A partir do meristema. Meristemas são células do tecido vegetal que auxiliam no crescimento da raiz. São células de crescimento, podemos dizer assim. Alternativa correta na 3 é a alternativa D.
Questão 4. Correlacione as regiões de uma raiz às suas respectivas funções. 1. Coifa. 2. Zona lisa. 3. Zona pelífera. 4. Zona de ramificação. Determina o crescimento da raiz, proteção, absorção de água, onde surgem as raízes secundárias. A sequência numérica de cima para baixo deve ser... Não é a B. A sequência correta de cima para baixo é 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Alternativa correta, alternativa C. 2, 1, 3, 4. Riquelmes. Questão 5. As raízes são estruturas essenciais para o vegetal, uma vez que garantem a retirada de água e sais minerais do solo. Algumas raízes, no entanto, são extremamente especializadas e atuam em outras funções específicas. Analise as alternativas a seguir e marque o nome da raiz encontrada em plantas de manguezais e que realizam trocas gasosas com o meio. Que sono. Alternativa correta, alternativa C. Pneumatóforos. Alternativa correta, alternativa C. Larissa, a resposta da 3, Larissa, é a D. Larissa que havia perguntado, tá? E a resposta da 5 é pneumatóforos. Pneumatóforos. Alternativa C. Por nada. Ok, né? Página seguinte, página 182. Corrigido. Carimba. Carimba que vai ser para a prova. Marca que vai ser para a prova. A prova bimestral. Ó, nós estudamos, como alguém já havia até perguntado, o que é que vai, a possibilidade de cair no simulado. O que vai cair no simulado são os últimos capítulos que nós estávamos estudando, reino plantae e as estruturas vegetais, né? Isso. Ai, Jesus, o quê, Raicinha? Onde Isabel, mulher, relaxa, entrega nas mãos de Deus. Ó, tá? Então, vocês vão estudar o que a gente estava estudando, que era o reino plantae. Nós estudamos na semana passada. Uma parte da estrutura vegetal, né, dos vegetais, que foi o caule, a raiz e a folha. Hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos ver a flor, o fruto e a semente, tá? Ana Gabriele, o que é que você não entendeu sobre o simulado? Que eu possa... Coloca a pergunta para ver se eu posso te explicar. Se eu posso tirar a tua dúvida. Gabi? O que é que tu não entendeu? Ricardo, eu sei que é muita matéria, mas aí é algo que tu vai ter que se adaptar e tu vai começar a se acostumar com isso aí, tá? Por quê? Porque quando tu for prestar um vestibular, fazer o Enem, por exemplo, vão ser todas as matérias divididas por área, do jeito que tu já está sendo dividido aí no simulado. A diferença é que, ao invés de ser poucas questões, serão mais. Só para te animar, tá? Pois é, tu vai se acostumando, aos poucos tu vai se adaptando a isso aí. Júlia, com relação à nota, vocês ainda não conseguiram visualizar as notas de vocês? Lá no Google Forms, como foi orientado para vocês visualizarem, ainda não conseguiu?
É porque, assim, para me divulgar aqui não é muito interessante, né? Não é interessante divulgar. Eu acho que você vai ter que fazer o cadastro lá no Google Forms, que você vai ter que olhar as outras notas. Caso você não consiga, aí eu posso dar uma olhadinha depois. Isabela, mas aí para falar no PV, vai encher minha caixa, sabe? De mensagem, aí não é legal. Questão, misturar algumas coisas, não é legal. E se tem lá disponível para vocês o Google Forms, é justamente para que vocês possam acessar e não precisar estar, né, com essa história de passar mensagem, chamar no PV, né, como você falou aí, certo? Agora, Gabi, eu não sei qual é a sua dúvida. Se você dissesse, eu poderia tentar lhe ajudar. Tá? Pois vamos lá. Espera aí devagar que eu para poder tentar ver. De tanto aplicativo? Eu não, esse Google Forms eu não sei como é que funciona, eu ainda não acessei. Não é Fox, não é Google Fox, é Forms, se eu não me engano. Forms, se eu não me engano. Tá? Dá uma olhadinha lá no grupo de vocês, no WhatsApp, Isso, Rica. Que o Santiago, o Roberto, já disponibilizou isso aí para vocês fazerem um cadastro e terem acesso à nota de vocês. Caso, em hipótese alguma, não tenha conseguido, aí eu posso olhar o da minha área. Posso olhar, vou pensar também, viu? Porque se está disponível lá, já é para justamente olhar lá. Sim, dando continuidade. Então, hoje a gente vai ver um pouco a respeito das estruturas dos vegetais, como nós já estudamos uma parte, agora nós vamos estudar a outra, que é referente à flor, fruta e à semente, tá? Hoje podemos falar um pouco de fruta, como vocês estavam naquele dia perguntando sem parar, a respeito das frutas. Mas hoje a gente pode falar um pouquinho. Nós vimos aí, no decorrer desses 2 últimos capítulos, que as plantas, elas são seres vivos que só passaram, né, por processos de adaptações. Essas adaptações para que elas pudessem sobreviver ao meio, né? Então, assim, acredita-se que as plantas aí, no caso a flor, né, ela tenha surgido a partir justamente do desenvolvimento da folha, né? A flor tenha sido uma estrutura que surgiu a partir do desenvolvimento da folha, tá? Então, nós vamos ver que a flor, o fruto e a semente, esse grupo aqui já ficou separado justamente por quê? Porque eles já estão relacionados à parte de reprodução dos vegetais, tá? Eles fazem a relação, ou seja, são estruturas que são referentes à reprodução dos vegetais. Por isso que ficou aí dividido, separado. Nós vimos que a raiz, ela fixa o vegetal, absorve a água e retira os sais minerais, os nutrientes do solo. Nós vimos que o caule, através do caule da sustentação, e também acontece aí a troca, tanto do floema como xilema, como também acontece aí trocas gasosas. Nós vimos isso aí, e as folhas também auxiliam neste processo. Então, agora a gente vai falar um pouco a respeito da estrutura vegetal, que é responsável pela parte da reprodução da planta, tá? Eu quero um voluntário para iniciar a leitura, pode ser? Riquelme, eu vou te tirar. Eu vou te tirar daqui, Riquelme. Pra tu deixar de gracinha. Tutti-frutti ou tangue, é? Pode, deixa eu ver aqui quem foi a Isabelle, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isabelle. Pode, Isabelle? Tá me escutando? Estou, meu anjo. Isabelle? Isabelle? Eu estava escutando. Vai, Maria. Enquanto a Isabelle se conecta aí. Tá.
Capítulo 14. Estruturas vegetais, flor, fruto e semente. Continuando nossa jornada, vamos abordar mais um grupo de estruturas vegetais, tendo sempre em mente que a diversidade dessas estruturas corresponde à diversidade de ecossistemas ocupados pelos vegetais. O ecossistema é o conjunto de seres vivos e não vivos e suas interrelações, como estudaremos detalhadamente em capítulos mais adiante. Vimos no capítulo 12 que uma importante adaptação dos vegetais aos ecossistemas mais diversos foi o surgimento de estruturas reprodutivas, como as sementes, que lhes permitiam espalhar-se por regiões distantes das plantas que lhes deram origem. Este capítulo é dedicado à produção de plantas. Quando falamos em flor, fruto e semente, referimos-nos a estruturas relacionadas à reprodução dos vegetais. Além disso, em termos evolutivos, é provável que a flor tenha surgido na Terra a partir do desenvolvimento de uma folha. A planta, como todo ser vivo, não para de se evoluir, e em determinado momento do desenvolvimento da flor, surge o fruto, que cairá no solo, carregando a semente ou servindo de refeição para algum animal, que, dessa forma, transportará a semente para outros locais. Expelida, posteriormente, pelo animal, a semente cai no solo, dando origem a outra planta. Já falamos brevemente em capítulos anteriores sobre esse mecanismo de reprodução. Agora vamos conhecer melhor as estruturas que os vegetais possuem para realizar esses mecanismos: as flores, os frutos e as sementes. Pronto, Flor. como foi... Ui, desculpa. Ó, como já foi mencionado aí na leitura, né, que a Maria fez e vocês acompanharam, nós já falamos brevemente, né, a respeito da reprodução dos vegetais. E nós vamos observar que... vocês já observaram que a reprodução dos vegetais ocorre tanto pelo transporte de sementes, né, como pela participação dos animais, como também, aí o que nós vamos observar é justamente a parte da reprodução, como é que se reproduz a flor e como é que é levado, como é que ocorre esse processo aí de reprodução, no caso aí de transporte da semente, como os animais eles colaboram para esse transporte também, para dar origem a um novo vegetal, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho a respeito disso aí, certo? Aí nós temos aí como primeira estrutura dos vegetais, nós vamos falar a respeito da flor, que é justamente o órgão que é responsável pela reprodução, tá? Pela reprodução do vegetal. Então, nós vamos falar primeiramente da flor. A palavra põe, eu acho que não é muito adequada para se usar, né? Acontece o quê? Que às vezes a planta ela acaba dispersando sementes no chão. Isso acontece também, tá? E essas sementes elas podem ser levadas. Eu não entendo essas abreviações, esses códigos. BPM, eu não sei o que é BPM. Mas eu tô sendo sincera, eu não sei mesmo. Eu sou um pouco arcaica. Eu tento, sabe? Mas BPM. Sim, deixa eu ver aqui. Tia, tem plantas que põem sementes no chão e o vento leva? Escrever é com C. Gente do céu. Cadê a professora de português que não tá vendo isso? Da Brena Vela Amor. Sim, deixa eu tentar aqui responder. Pois é, como tu perguntou aí, ó. Tia, tem plantas que põem suas sementes no chão? Não, tem sementes que acabam caindo no chão, né? Acabam caindo no chão. Pois é, Maria, eu tenho que me conter. Não posso fazer isso aí, não.
Tem o que me contar. Esse corretor do Iego, ele é mais atrapalhado, né? Ao invés dele corrigir, ele escreve errado. Mas vamos lá, tá? Então, acaba que as sementes acabam caindo no chão, tá? Ok, Iego? Continuando. Cadê a Isabelle? Saiu, não voltou mais, não? Vai, Maria, continua, por favor. Se possível. Posso, tia. Flor. A flor representa a estrutura fundamental da reprodução sexuada das angiospermas. Uma flor é classificada como dioica, que apresenta apenas um órgão reprodutor, e monoica, ou hermafrodita, quando apresenta os dois ao mesmo tempo. Uma flor hermafrodita é composta por 4 conjuntos de folhas modificadas, chamadas de vertícilos florais, que compreendem as seguintes estruturas: cálice, estrutura de sépalas, não, conjunto de sépalas, estruturas verdes que protegem o botão de flor. Corola, conjunto de pétalas, geralmente coloridas, para atrair animais polinizadores. Androceu, constituído por estames, estruturas onde são produzidos os grãos de pólen. Corresponde ao aparelho reprodutor masculino, de onde saem os grãos de pólen transportando as células germinativas até o aparelho reprodutor feminino. As estruturas que compõem o androceu são a antera e o filete. Gineceu ou pichilo, constituído pelos carpelos, possui uma região mais dilatada, chamada ovário, que são produzidas as células reprodutoras femininas, chamada oosferas. Corresponde ao aparelho reprodutor feminino dotado de óvulo que contém a oosfera, que será fecundada, originando o embrião vegetal. As estruturas que compõem o gineceu são o estigma, o ovário e o óvulo. O corola colorido e o aroma das flores são fatores importantes na atração de agente polinizador, seja um pássaro, um inseto ou outro agente. No caso aí, o que vai atrair justamente é o perfume e a cor, né? Quanto mais... estou perdido, onde está? Como é aí? Diego, página agora 184. Acho legal essas perguntas. No caso aí, a flor, ela acaba atraindo, né, os insetos, os animais aí, até ela. Seja pelo cheiro, seja pela cor, tá? São formas de atração, de atrair o animal até ela. E esse animal, ele ajuda no processo de polinização, ok? Alguma coisa até aqui? Alguma pergunta? Jennifer, não? Oi, Raíssa, negativo? Não? Antes da gente entrar aí nos tipos de flor, nós vamos ver que existe 2 tipos de flor, que é a monocotiledônia e as flores de cotiledônia. Eu não sei se vocês já viram uma flor que tem, em média, 3 metros. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Deixa eu procurar aqui, só um minuto. Ela possui 3 metros de altura, deixa eu ver. Pronto, essa daqui. Tá dando para visualizar? Está, né? Ó, ela possui 3 metros de altura. É a Titã Arum, o nome dessa flor.
Ela tem cerca de 3 metros de altura e ela, para ela ficar assim, abertinha, bonitinha, ela leva aí em torno de a cada 6 a 9 anos para poder ela ficar assim, ela desabrochar, tá? Como eu estou mostrando a flor e estou olhando para ela também, não estava olhando o que vocês estavam comentando. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pois é, ela tem aí cerca de 3 metros de altura e ela leva em torno de 6 a 9 anos para desabrochar. Deixa eu procurar aqui outra imagem, só para a gente ter uma noçãozinha de tamanho, como é engraçado. Só um minuto. Aqui, ó. Tá dando para ver esse homem abraçado? Abri, João Mariano. Peraí, gente, deixa eu ver esse comentário aqui, assim. Ah. Já viu, Diego? Eu nunca vi, não vou mentir. Vou até pesquisar onde é que ela é possível encontrá-la. Tá dando para ver, tá? Eu não... Essa é a imagem do homem abraçado com ela. Tá, né? Pois é. Ela aí, ela tem cerca de 3 metros, como eu tinha falado para vocês. Deixa eu só curiar aqui, o nome dela é Titã Arum, tá? Mas ela também é conhecida popularmente como flor cadáver. Ixi, já viu, foi o filho? Essa foi boa, tá? Ela também é conhecida... Então, né, João Mariano? Eis um ponto de interrogação gigantesco aí, né? Ela é conhecida também como flor cadáver. Por quê? Porque ela tem um cheiro forte, tá? Ela tem um cheiro muito forte. Por isso que ela também é conhecida como flor cadáver. Cadáver, desculpa. Uma flor, é conhecida como flor cadáver, porque ela tem um cheiro muito forte. Pode-se dizer um cheiro insuportável. Isso, flor cadáver, pelo fato do odor que ela tem, o cheiro. Tá? Ela tem um cheiro muito forte, um cheiro insuportável, por isso que ela também recebe esse nome de flor cadáver. O nome dela mesmo é Titã Arum, certo? Mas ela também é popularmente chamada de flor cadáver, por causa do cheiro. Concordo, Rogério Filho. Ela tem um cheiro insuportável, a pessoa ainda abraçar, né? Não sei se é o cheiro de mofo, né? Vamos lá, dando continuidade. Página seguinte, página 184. Eu acho, Pablo e o restante aqui fez esse comentário com relação ao cara que está da imagem, né? Eu acho que é mais a questão do registro, né? Não é como você encontrar uma flor de 3 metros. Vejamos e convenhamos, não é comum. Pois é, justamente. Você nunca viu. Então, assim, a questão é um registro, né? Ter um registro de algo assim. Desse tipo. Por isso que ele tirou a foto. Mesmo que ela tenha um cheiro fortíssimo, né? Raíssa pode continuar para mim. Também nunca vi. Depois eu vou até pesquisar de onde elas são originárias. Pois começa, meu anjo. Por favor. Tia, são nos tipos de flor, né? Isso. Tipos de flor. Como vimos, o grupo das angiospermas pode ser dividido em monocotiledôneas e dicotiledôneas, de acordo com uma estrutura chamada cotiledone, que corresponde a uma espécie de folha modificada que serve de alimento ao embrião contido na semente. Pode continuar. Flores de monocotiledôneas. Flores com número de elementos florais em base 3 ou múltiplo de 3,
como as fotos abaixo. Monocotiledôneas com 3 pétalas e com 6 pétalas, respectivamente. No caso, aí, as monocotiledôneas, elas vão ser classificadas de acordo com as suas pétalas. Se possui bases de 3 ou múltiplos de 3, aí elas são classificadas como monocotiledôneas. Pode, Diego. Obrigada, Raíssa. Vai, Diego. Flores de dicotiledôneas. Flores com número de elementos florais em base 5 ou múltiplos de 5. Raramente em base 2 ou 4. Observe na foto. Pronto, aí. Espera aí. Tem uma trilha sonora, Rogério Filho. Viu aí como é interessante? Mas é assim mesmo. Nós estamos em casa, então acontece isso aí. É comum, normal. Não é nada demais. João Mariano, página 185, tá? Então, flores monocotiledôneas. Flores monocotiledôneas são aquelas que apresentam elementos florais com base 3 ou múltiplos de 3, e as dicotiledôneas são que apresentam elementos florais com base de 5 ou múltiplos de 5, tá? Ele até mostra aí na imagem uma flor com 5, digamos, 5 pétalas, tá? Deu para entender um pouco? É assim mesmo, meu povo. Vocês não estão no estúdio, né? Vocês não prepararam um ambiente, um estúdio para vocês fazerem uma leitura. Isso acontece. De emitir sons. Acho que vocês estão reclamando demais. Isso acontece, tá? Alguém para ler Você Sabe? Alguma pergunta até aqui? Até agora não, né? Tem nada difícil, não. Alguém para ler Você Sabia? E, por gentileza, vão colocando a turma e o número de vocês. Agora seria bom se fosse devagar. Peraí. Diego 8, Riquelme 20. Esses números estão corretos, por gentileza? Ou estão igual do simulado passado? Raikkonen, qual é a sua turma, meu anjo? Beatriz. Isabela, 7. Tem certeza, Isabela, que é o 7? Porque que eu me lembro, o 7 é o Gabriel. João Mariano também é o 7? Isabela e João Mariano são as mesmas pessoas, é? Legal. Olha a frequência de vocês direito, porque vocês estão preenchendo o simulado errado. Estão colocando o número errado. Principalmente Dona Isabela e Senhor João Mariano. Estão colocando o número 7, sendo que o 7 é o Gabriel. Laís. Patrícia. Eu saí. Só um minuto. Rogério Filho. O 9. Ai, como é ruim olhar isso.